Amém. Amados do Senhor, vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Ministração da palavra de Deus. Amém. Iago, dá só um pouquinho só de volume, um pouquinho só, e um pouquinho de agudo, que eu reduzo um pouco aqui minha voz. Amém. Amém. Muito obrigado. Tá bom. Lucas, capítulo 24, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 24. Quem achou pode dizer amém. Amém. Nós vamos fazer esta leitura da palavra de Deus. Capítulo 24 fala sobre a ressurreição de Jesus. Amém. Só que nós vamos dar início à leitura a partir do versículo 13. E vamos até o versículo 35. Acompanhe então a leitura bíblica. Se você está ao lado de alguém que está sem a Bíblia, compartilhe. Chama essa pessoa para ler com você, porque a leitura faz parte da ministração da palavra de Deus. Não queremos perder nenhum só momento. Todos achamos? Amém. Leiamos. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhas? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois disso tudo, e já este é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de manhã pela madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa,
tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós temos lido um trecho da tua palavra, palavra de Deus, pão vivo que desceu do céu. Nós precisamos ouvir a tua voz. Precisamos da ministração do teu Espírito Santo, ó Deus, que possa saciar a nossa fome espiritual da tua palavra. Que haja edificação nesta noite, por tua infinita misericórdia. Vem falar ao nosso coração. Toda glória, toda honra sempre te daremos, em o nome de Jesus. Amém e amém. E o texto do versículo 13 inicia assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. O texto, ele não parte simplesmente de um início, de um título, para começar uma narrativa própria. É uma continuação do capítulo 24, por isso está inserida dentro desse capítulo. Um fato que acontece, uma cena à parte que vinha ao contexto do momento da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscita após o 3º dia. Isto é fato, nós conhecemos. Ele é morto numa cruz, mas a morte não tem o poder de detê-lo por muito tempo. Somente pelo tempo do cumprimento da profecia, que ao 3º dia ele iria ressuscitar. O Pai iria ressuscitar o Filho. E na manhã do domingo, o capítulo 24 diz que as mulheres, 3 mulheres, foram de madrugada ao túmulo de Jesus para ungir o corpo do Senhor. Jesus morre numa sexta-feira. Era costume, tradição judaica, hebraica também, mas religiosamente judaica, ungir com bálsamo o corpo do ente querido falecido para sepultá-lo. Só que sexta-feira ele morre. E a sua morte já era quase o final da tarde. E depois da sua morte, foi requerido então, pelo senador José de Arimateia, o corpo de Jesus. Autoridade do governo, cristão. O texto sagrado, a história sagrada, trata este homem, esse senador, como um dos discípulos ocultos de Jesus. Pessoas da alta patente social e do poder político. E tinha outros também religiosos, que já havia sido convertido ao Evangelho de Cristo Jesus, mas não declarado publicamente na sociedade que exerciam as suas ações de trabalho. Nicodemos é um mestre, é chamado de discípulo oculto. E José de Arimateia, um senador, também um discípulo oculto. E por que essa correria toda para tirar Jesus da cruz e enterrá-lo? Porque era uma sexta-feira.
E ao declinar do sol da sexta-feira, para o judaísmo, começa o sábado. E no sábado não se faz nada. Por isso tinha que correr com o corpo de Jesus enquanto era sexta-feira. Não é como a nossa, que só termina às 24 horas. E correram com o corpo de Jesus para sepultá-lo. E não deu para que as mulheres fizessem. E era uma tarefa de mulher, das mulheres, ungir o corpo. Mas Jesus não morreu sem ser ungido, né? E onde nós encontramos? Lá no jantar de Betânia. Você lembra disso? Na casa de Simão, quando aquela mulher quebra o vaso de alabastro e unge Jesus com aquele perfume raríssimo. E Judas diz assim: por que esta mulher fez isso com um perfume tão caro? Se desse para mim, poderia vender e transformar isso em recurso para os pobres. Disse Jesus, conhecendo o coração de quem falava: os pobres sempre têm, sempre vocês podem fazer isso por eles, porque sempre tendes. Mas esta mulher me ungiu para o dia do meu sepultamento. Aquela mulher ungiu Jesus previamente. Diz: esta mulher me ungiu para o dia do meu sepultamento. Já morreu ungido. Só que enquanto Jesus falava, enquanto ele ministrava, enquanto ele ensinava, para algumas pessoas, ou para quase todos eles, era como ouvir e não descia ao coração. Ouvia, mas como diz o nosso jargão, entra no ouvido e sai pelo outro. E quantas vezes nós estamos dentro de uma igreja, cantando uma canção que a gente canta, mas não vive o que está sendo cantado. Então é um pronunciar de palavras, balbuciar, e que não desce ao coração. Quantas vezes uma mensagem está sendo pregada e a gente está distraído. E se perguntar o que foi falado, não sei. E não é só na igreja. Às vezes numa sala de aula, a pessoa está explicando, dando aula, a pessoa está voando. Parece que é tão fácil a gente estar presente de corpo e ausente de percepção. E quando se trata do evangelho, da palavra de Deus, aí que nós temos o inimigo espiritual. Não é tão somente uma distração humana, algo muito encontrado em reações de cansaço. A distração, não. Na verdade, nós entendemos que quando a palavra é ministrada, é como a semeadura. E a Bíblia diz que às vezes o ladrão tenta roubar as sementes, ou tenta semear outra coisa no lugar dessas sementes. É possível que enquanto Jesus estava falando, outros pensamentos começavam a competir com a palavra de Jesus. Quantas vezes você está na igreja, a mensagem está sendo pregada, você está pensando lá na Paralimpíada, você está pensando lá em Copacabana, você, rapaz, deu uma viagem agora, meu Deus, pensando nas dívidas, pensando, e acaba que a palavra não desce ao coração. E Jesus foi vítima disso. Pregou, ensinou, mas aqueles homens estavam tão preocupados, talvez, com tantas coisas, que não desceu ao coração, não gravou. Por isso encontraram diversos problemas na trajetória da sua vida, ou das suas vidas, pelos caminhos. Porque no momento que tinha que lembrar da palavra, da promessa, não tinha como lembrar, porque não havia gravado no coração. Por isso, quando Deus fala, nós temos que esconder esta palavra de Deus no nosso coração, gravar no coração. Isso é preciosidade.
E o texto diz que eles, por saberem que já era o terceiro dia, isso já era domingo, Jesus já havia ressuscitado. Não estamos falando aqui da sexta-feira à noite, não estamos falando do sábado, estamos falando que já era domingo, o dia do domingo, o dia estava rolando, Jesus já havia ressuscitado. Isso acontece durante a luz do dia, e o texto vai nos informar que a cena entre os três vai ser finalizada quando está escurecendo. Então a gente pode perceber que já era o final da tarde do domingo. E esses dois estão saindo de Jerusalém para uma aldeia de Betânia chamada Emaús. O texto diz aqui, e a distância que ele trata é uma distância daquele tempo, traduzida por estádios. E não é de futebol. 60 estádios, unidade de medida, de comprimento, corresponde a 10 quilômetros a pé. Um caminho de 10 quilômetros de distância de um povoado para o outro. E eles estão tentando sair de Jerusalém, se afastando de Jerusalém, e boa coisa não era. Estavam se afastando da cidade de Deus. E nós percebemos que por mais que fossem homens de Deus, discípulos de Jesus, porque eles faziam parte do grupo dos 70, eles não eram apóstolos, mas faziam parte do grupo dos 70, tinha relacionamento com Jesus. Jesus tinha os 70 discípulos treinados, que enviava, e tinha 12 apóstolos. O seu ministério era completo, e todo o seu ministério trabalhava harmoniosamente para uma finalidade: publicar as boas novas do Evangelho. E o texto diz assim: naquele mesmo dia, que dia? No dia que Jesus ressuscitou, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, 10 quilômetros, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Esses 2 versículos, eles traduzem para nós alguns princípios. Percebemos um pouco mais à frente a tristeza, a desilusão, a destruição da convicção que foi construída durante os 3 anos de ministério de Jesus. A fraqueza espiritual começou a corroer o lugar da palavra, da promessa. E eles saíram andando em dupla, ainda com um pouco de temor. Certamente eles sabiam muito da palavra de Deus, entendiam a palavra do sábio Salomão, quando disse assim: melhor é serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Quantas vezes a desilusão, a dor, a decepção é tão intensa que tenta roubar a convicção que temos no nosso coração, que tenta destruir a nossa estrutura, a nossa fortaleza, os nossos pés. Não consegue, mas tenta. Não te derruba, mas abala. É como um terremoto.
Quem aqui nunca teve a percepção de que o chão havia saído dos seus pés? Quando a dúvida começa a ser real, você começa a perceber que a dúvida está entrando e encontrando algumas cavernas no teu interior e tentando fazer morada dentro de você. Você começa a não conversar com ninguém, começa a não, compartilhar com ninguém, e tenta andar sozinho, e tenta caminhar sozinho. A palavra diz que quando tentamos, numa situação como essa, andar sozinho, é quase que fatal. Quando estivermos em momentos como esses, é bom procurar alguém de Deus para estar conosco. É bom procurar alguém de Deus para estar conversando conosco. Porque o texto vai dizer o seguinte aqui: eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aí versículo 15 diz: aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. O que disse Jesus? Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu também estarei no meio deles. Eles estavam fragilizados, sim. Eles estavam tristes, sim. Perturbados, sim. Como que a esperança tivesse sido roubada, a expectativa da glória destruída. O mestre havia morrido e agora desaparecido o seu corpo. Não pense que depois que Jesus ressuscitou, e logo nas primeiras comunicações, isso foi um alívio de imediato para todos, não. Porque hoje nós temos a revelação da palavra por completa. É mais fácil para nós percebermos a história completa. Mas eles foram participantes daquilo que nós temos aqui como uma cena completa. E ficou a dúvida, a tristeza, a dor, que não era suficiente para retirar aquela sensação de morte, de serem abandonados, terem sido deixados para trás. Por isso estavam conversando, e eu tento imaginar como que era a conversa num caminhão de 10 quilômetros, a ponto de Jesus agora, e o texto diz, o próprio Jesus foi ter com eles, cumprindo a sua palavra: aonde estiverem 2 em meu nome ou 3, eu também estarei com eles. Não importa a luta que você passar, aprenda uma coisa: sempre passe com alguém que serve ao Senhor. Procure alguém que teme ao Senhor, porque ainda que vocês dois estejam passando um difícil problema, um vai tentar conversar, consolar o outro, e quando um não mais conseguir, aquele que disse, eu estarei convosco, ele vai se apresentar. Jesus está no caminho. Amém? Versículo 16 diz: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Ah, queridos, existem tribulações tão terríveis que elas começam a escurecer a nossa visão. O texto diz que eles estavam cegos, porque o cristão não está cego. Os nossos olhos foram abertos, amém? Mas há cada caminho que nós somos levados a passar. E há caminhos específicos que é como que nossa visão começa agora a ser atingida. Você não consegue mais ver saída, não consegue. E Senhor, eu creio na tua palavra, mas eu não estou vendo nenhuma saída. Eu não estou duvidando de ti, mas é como que eu esteja impedido de ver.
Olha que ponto as tribulações da vida, e quanto mais intensas elas são, elas conseguem roubar de nós alguns valores. E o texto diz isso aqui, e está registrado para nós também podermos refletir sobre isto. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, Jesus tinha que puxar uma conversa ali. Jesus, como que não soubesse de nada ali, eu fico imaginando, olha a pergunta de Jesus: que é isso que vos preocupa? E eu acho que ele pergunta para mim todo dia: Edinaldo, está preocupado com o quê? Irmã, essa frase de Jesus, que é isso que vos preocupa, eu acho que todo dia ele diz para a gente. Quando você acorda, sabe, assim meio que está cardíaco, você acorda, é hoje. Ai meu Deus, é hoje, o dia é hoje. O dia é hoje. Se você tiver uma percepção um pouco mais auditiva, espiritual, você ouvirá essa mesma expressão de Jesus: que é isso que te preocupa? E vais por esse caminho, tratando à medida que caminhas. Quer dizer, à medida que eles caminhavam um caminho de 10 quilômetros, a preocupação tão somente se avolumava. Um estava questionando o outro, e eu acho que nenhum tinha resposta. Eu acho que o problema só ia se avolumando. Ao momento que você percebe que o dia posterior está mais carregado de problema do que o anterior. Se Jesus, aonde vai dar esse negócio? É aí que ele entra. E vem com aquela pergunta, como que não sabendo de nada: que é isso que está te dando sono, né? Por que você não dormiu hoje à noite? Tu não sabes, Jesus? Crentes indignados, querendo uma resposta rápida de Jesus. E é o que vai acontecer aqui, porque depois que Jesus pergunta isso aqui, aí o texto vai dizer o seguinte: um, porém, chamado Cleopas, versículo 18, respondeu dizendo: tu és o único, porventura? Isso não foi um diálogo, né, de uma pessoa tranquila, paciente, não, irritada. És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Quer dizer, eles queriam dizer assim: tu és o único em Jerusalém que não és daqui? Tu és o único que estás aqui, mas parece que não és deste mundo. E não é que é verdade? Ele disse: rapaz, eu não sou desse mundo não, daqui eu não sou não. Tem hora que a gente acha que Jesus é humano como nós, né? Porque mesmo um dia vivendo os seus 33 anos como humano, ele disse: olha, eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Eu não sou deste mundo. E nem você é, rapaz. E não é que eles perceberam mesmo que ele não era deste mundo? És tu, porventura, o único? E é o único. Eles estavam falando com o próprio Deus. Quantas vezes nós, na nossa inquietação, né, abrimos nossa boca, e às vezes nem a boca, mas a mente começa a pensar coisas que não convém. Começamos a falar com o pensamento de Deus. Parece que não entendeu. Parece que não está entendendo que eu estou ao lado dele, ao lado dela. Aí o diálogo vai ser agora construído. Porque depois dessa indagação, o versículo 19 diz assim: ele lhes perguntou, porque Jesus ainda vai lançar uma segunda pergunta: quais? Irmão, Jesus era um ser muito bem-humorado. Jesus dá um show de bom humor. Uma perturbação terrível, os discípulos perturbados, chorando, sofrendo. Alguém que perdeu o seu amigo, o seu mestre, seu Senhor.
uma tribulação terrível, os caras estão arrasados, e Jesus cheio de bom humor. O que é? Por quê? E depois que eles questionam, tu és o único aqui entre nós? Ele, quais? O mar está quase nos afogando, e ele vem silenciosamente andando sobre as águas. Alguém já disse que o afogamento humano vem porque nós quebramos uma lei da natureza. Quando alguém está percebendo que está se afogando, primeira reação, tentar ficar em pé. E se tentar ficar em pé na água, você vai fazer como Pedro, você vai descer. Sabe por que o animal de 4 patas, ele consegue atravessar um curso d'água? Porque o seu corpo é projetado na horizontal. Se você se deitar sobre a água de modo tranquilão, ignora o que está abaixo de você, simplesmente você vai boiar. Quem já boiou aqui na água? Você deita e relaxa, não é isso? Você não tem que pensar na água. Se tu pensar no que está embaixo, você vai levantar e vai descer. O problema da tempestade quando vem é que nós queremos resolver com as nossas forças. E não percebemos que não é assim. A força vai acabar. A tendência é que a gente desça. Quem que está morrendo afogado tenta deitar na água? Não é nada não. Calma, calma, não é nada. Nós queremos é o quê? Ficar em pé. E quanto mais fica em pé, mais desce. Então, próxima vez, deita na água e relaxa. Deita. O socorro virá. Espiritualmente falando, Jesus, o que está acontecendo? Que conversa é essa? Tu és o único que não sabes? Quais? Jesus vem de uma forma tão tranquila para tentar nos tranquilizar. Ele vem dizendo, calma. Diante da tempestade eu sou o Senhor. Diante das lutas eu sou o Senhor. Não há saída sem mim. Calma. Eu preciso aprender mais de Deus. Nós precisamos aprender a confiar mais em Deus. Amém, irmãos? Amém. E ele lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Que testemunho de crente! Eles conheciam Deus, eles conheciam Jesus, mas na hora de confiar, a dor foi maior, a decepção foi maior. A tua dor pode ser grande. Você pode estar passando por um difícil processo, mas aquele que está contigo é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Quando Ele quiser, Ele vai parar a tempestade. Amém? E Ele vai parar. Versículo 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Aí, querido, olha a que ponto chega um discípulo. Olha a que ponto chega um homem, uma mulher com intimidade com Deus. Você lembra quando Jesus enviou os 70 em dupla? E eles voltaram maravilhados. Jesus, em teu nome os demônios saem, enfermos são curados. Jesus, foi uma maravilha o culto, o PG foi uma bênção. Vinham falando em língua o caminho todo, vinham profetizando. Mas na hora da tribulação, cadê o fogo? Cadê a resistência? A que ponto chega? Versículo 21. Ora, nós, olha a decepção, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, já é o terceiro dia desde que as coisas sucederam.
Amado, os caras não criam mais em Jesus. Estavam decepcionados. Eu pensei que agora a coisa ia, estou decepcionado. Eu não creio mais em nada. Meu querido, nada pode roubar a esperança de Deus na tua vida. O apóstolo Paulo traduz isso lá aos romanos, dizendo: olha, não tem morte, não tem vida, não tem demônio, não tem anjo, ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta convicção é até o fim. Eu sei em quem tenho crido. Nós devemos ter esta convicção. Nós sabemos em quem temos crido. Aleluia. Nós esperávamos Ele, mas agora, depois disso, depois desse fracasso, 3 dias já se passaram. Irmãos, quando nós entramos numa rota de colisão espiritual, tentando entender com os nossos próprios intelectos, com a nossa percepção humana, a gente acaba desconstruindo até a palavra. Tentamos encontrar uma resposta humanamente falando que satisfaça a nossa inquietação e acabamos destruindo até mesmo as manifestações de Deus na nossa vida e as provas que Ele tem nos dado. Porque o que vai acontecer agora é 2 discípulos, são 2 discípulos, não mais crendo nas revelações do Senhor Jesus. Quantas vezes nós temos pessoas que já caminharam mais de 10 quilômetros com Deus, e na hora do problema duvida até da palavra de Deus. O Senhor está revelando a sua palavra, você olha, não creio mais não. Eu não creio mais não. Não dê lugar ao diabo. O que ele quer é roubar, para depois matar e destruir. Mas nesta noite, esta palavra do Senhor, Ele diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Louvado seja Deus. Porque agora eles vão relatar 2 manifestações de Jesus, 2 testemunhos de Jesus. Versículo 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Irmãos, eles não acreditaram nisso. Eles não acreditaram nisso. Até porque na cultura hebraica e judaica, porque isso vinha de um contexto religioso, o testemunho de uma mulher não era contado. É verdade que aquelas mulheres do nosso grupo estavam conosco, disseram terem percebido, terem o sepulcro vazio, estão testemunhando, mas olha, não acredito não. Mas se não bastasse o testemunho das mulheres, agora vem os testemunhos dos discípulos e até mesmo apóstolos. Olha o que vai acontecer. De fato, alguns do nosso ministério foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas também não viram. Eles não estavam crendo mais em nada. Quem sabe, querido, você está nesse processo de se distanciar de Jerusalém. Jerusalém é traduzida como a cidade de Deus. E você está se distanciando, decepcionado com alguma situação que te ocorreu, alguma dor que tem encontrado o teu coração, alguma ferida que não se fecha. Você está magoado, você foi traído, você foi humilhado, você foi, levado a uma condição desumana. Você começa a buscar entender o que te aconteceu e você não tem resposta. Quando você não tiver resposta, ouça a voz do Senhor, porque Ele está falando para o teu coração. Ele tem resposta para todas as coisas. Louvado seja Deus. Irmão, Jesus não estava falando com o novo convertido, Ele estava falando com os seus discípulos.
homens experimentados no ministério dele, que viram ele ressuscitar mortos, abrir olhos aos cegos, paralíticos andarem. Eles viram. Faziam parte dos 70, próximos de Jesus. Quem sabe você é alguém experimentado no reino de Deus. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Mas agora o Senhor te levou para um campo de treinamento. E você está passando um processo. Não largue a tua confiança. Não abra mão desta confiança. Aconteça o que acontecer, vá em frente. Continue servindo ao Senhor. A palavra diz em Hebreus que os patriarcas, chegou o momento que eles creram contra a esperança. Eu e você precisamos fazer isto em alguns momentos, crer contra a esperança. Porque o que vem a nós é completamente contrário àquilo que eu creio, mas eu vou continuar crendo, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que esta palavra é verdadeira e eficaz. Louvado seja Deus. Então Jesus trata como discípulos. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E Jesus começa agora a pregar. E começando por Moisés. A mensagem de Jesus começou lá em Moisés. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Que pregação longa. Ele começou em Moisés. Ele veio pregando. Vocês aprenderam, tiveram uma aula maravilhosa quinta-feira sobre mensagem expositiva. Jesus está expondo a palavra de Moisés, pelos profetas, dizendo que dele constava nas Escrituras, o que dizia as Escrituras, quando se aproximavam da aldeia, lá de Emaús, já completados 10 quilômetros aproximadamente, para onde iam? Jesus, muito bem-humorado, que faz? Jesus fez menção de passar um pouco adiante. Tem hora que eu acho que ele, bem-humorado, deixa Dinaldo meio aperreado, como diz no Nordeste, e faz de conta que está passando um pouco adiante, só para ver a minha reação. Ah, Jesus, os caras estão inquietos. Diz logo quem tu és. Porque para acabar com a aflição, diz: olha só, eu sou Jesus, eu ressuscitei, estou aqui. Caminhou 10 quilômetros com os caras aperreados, inquietos. E quem sabe você está nesse caminho de Emaús, e Jesus do teu lado. Você está tão inquieto que não está percebendo que é Ele que está ao teu lado. Está tão eufórico o teu coração que não está percebendo que Ele está ao teu lado. E até agora eles não perceberam que era Jesus. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez Jesus menção de que ia passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. Aí Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele, Jesus, o pão, o abençoou e tendo partido lhes deu. Então eles abriram os olhos e reconheceram, mas Jesus, bem-humorado, desapareceu deles. O que acontece no versículo 32? Aí eles entenderam. E disseram um ao outro: porventura o nosso coração não ardia quando ele falava pelo caminho, quando nos expunha as Escrituras?
Ô meu irmão, não há problema tão grande que possa impedir o nosso coração de arder quando Deus está falando a sua palavra. Não há dor tão intensa que possa impossibilitar, que possa ser uma objeção para que esta palavra não venha arder no nosso coração. Entenda o seguinte: aí eles perceberam, durante os 10 quilômetros, como o nosso coração estava ardendo, e a gente não percebeu que era ele. Em nome de Jesus, perceba, Jesus está contigo. Ele está ao teu lado. Entenda que você foi comprado por um alto preço, e Ele não vai abrir mão de você de jeito algum, de maneira alguma. Eu posso não estar entendendo o meu caminho, você pode não estar entendendo o teu caminho neste momento, mas o Senhor conhece os teus caminhos e sabe todas as coisas. O que eu preciso é confiar mais no Senhor. O que eu preciso é dizer: Senhor, eu não tenho mais força, mas eu sei que Tu tens a força, o poder, a honra, a glória. Eu dependo de Ti. Quem pode dizer amém? E na mesma hora, versículo 33, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, porque Judas já estava morto, né? E os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Aí eles entram na cena. Os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Querido, quando a palavra começa a arder no coração, quando a escama começa a cair dos nossos olhos, nós temos que voltar para Jerusalém. A aldeia de Emaús não é o nosso lugar. Quantas vezes você quer fugir, quer abrir mão da tua responsabilidade, quer abrir mão daquilo que Deus te confiou? Vai para Emaús, vai para a aldeia. Esta noite, esta mensagem precisa arder no nosso coração. E quando eles foram levados a um momento de percepção de Deus, da presença do Senhor Jesus Cristo, do arder das palavras, não tiveram outra opção, tiveram que caminhar mais 10 km de volta. Volta para Jerusalém. Esta é uma noite que o Senhor está trazendo muita gente para Jerusalém, lugar da adoração. Você foi chamado para adorar o Senhor. As lutas não podem roubar o teu ministério. As decepções não podem roubar o que Deus já realizou no teu coração. Agindo Deus, quem impedirá, meu irmão? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Esta é uma noite de cura. O Senhor curou aqueles homens. Eles vieram contentes, alegres, eufóricos. O texto diz que eles entraram, versículo 35, então os dois contaram e disseram: nós reconhecemos Jesus. Ele não apareceu tão somente a Pedro, apareceu a nós também. Nesta noite o Senhor está manifestando a sua graça, a sua unção, a sua palavra, dizendo: eu tenho cuidado dos teus problemas, confia em mim, o teu problema é meu, você está na minha mão. E no tempo certo eu vou responder o que você quer. Fiquemos em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluias.